Graça e paz, meus amados irmãos. Bela manhã para vocês de domingo. Estamos iniciando mais um estudo da nossa EBD. Hoje daremos sequência, ao estudo da carta aos Colossenses. E hoje nós vamos meditar sobre Cristo acima de tudo. E o nosso texto básico é Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 19. Nós vamos dividir a lição, de acordo com a sugestão do autor da lição, em dois tópicos. Hoje, primeiro domingo, sendo o primeiro domingo de fevereiro, se eu não me engano, e vamos falar da obra da redenção, que vai utilizar o versículo 13 e o 14. E no próximo domingo nós falaremos sobre a preeminência do Redentor, tá? Que é do 15 ao 18. E o verso 19, onde nós encerra a lição até o 20, é ele da relação de Cristo com a igreja, que faz parte do tópico 2, a preeminência do Redentor. Amém? Desde já eu agradeço aí a oportunidade, o convite da irmã Karina, nossa educadora religiosa, e convido os amados a estar orando comigo neste momento, para nós iniciarmos o nosso estudo. Amém? Vamos orar então. Louvamos o teu nome, te damos graça por mais este dia, por esse domingo, Senhor Deus, em que estamos aqui para estudar a tua palavra. Escolhemos estar aqui, Senhor Deus, do que em outro lugar. Pedimos a tua misericórdia, que encha, Senhor Deus, o nosso coração de alegria, de paz, que providencie, Senhor Deus, capacitações para aquele que está ouvindo e também para mim que irei falar. Nos sustenta na tua presença, continue fazendo a tua obra restauradora, aquilo que nós iremos estudar aqui, seja um marco para a nossa história. E se há nesta aula, Senhor Deus, e na aula seguinte, alguém que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, que nessas duas aulas possa ele escolher Jesus como seu Redentor, porque trataremos isso nessa aula e na próxima aula também. Te louvamos, ó Pai, pedimos que continue nos capacitando, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amados, Colossenses, não vou fazer mais nenhuma observação sobre a cidade de Colossos, porque desde o início, do estudo, a irmã Sônia já fez menção da cidade de Colossos e também a irmã Edneia, no domingo anterior também já falou sobre a cidade de Colossos. Mas, para a gente se familiarizar, por que estava acontecendo essa situação ali, era uma cidade importante, Era um centro comercial antigo, ali, quando Paulo chegou com o seu evangelho. Só que Paulo não foi lá. Ele mandou uma carta. Paulo, nessa ocasião, ele estava preso. E o seu companheiro de prisão, talvez, ou ele foi visitá-lo, trouxe as informações para Paulo, e Paulo, então, redigiu essa carta aqui para a igreja de Colossos, que estava passando por momentos difíceis com a doutrina. Algumas heresias, já foi falado anteriormente, estava entrando no seio da igreja. Não é diferente também hoje nas nossas igrejas. Algumas heresias também que precisamos ter cuidado, algumas doutrinas falsas que não é respaldado pela palavra, nem respaldado pelo ensino de Jesus. E hoje também temos em nossas igrejas, precisamos vigiar, algumas heresias. Não
a ponto de que duvide, né, da redenção do Senhor ou da sua capacidade, mas algumas situações, né, que englobam justamente doutrinas. E justamente nessa parte que Paulo vai tentar elucidar ali algumas complicações naquela cidade, né? Aquela igreja, né? E a cidade, Paulo nem conhecia, mas a igreja e os membros da igreja de Colossos. Tá bom? Então, vamos ler do versículo 13 ao versículo 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. É uma sequência, amados, é uma sequência de leitura desta carta, tá? Então, o versículo 13 fala assim, que é uma sequência do versículo 12, tá? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Essa é uma tradução revista e atualizada que eu estou usando. Talvez a tradução seja diferente, mas o sentido é o mesmo. E nós vamos falar dessa obra da redenção. Mas antes, vamos fazer aqui um lembrete do estudo passado, que Paulo estava preparando ali e ensinando aqueles membros daquela igreja a tomar posse, né, de uma herança. Né? Uma herança. E ele deixou bem claro no versículo 12, ele fala, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo a parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Então, ele fala assim, ele nos fez idôneo, né, para uma herança. O que é idôneo? Ele nos capacitou. Ele nos fez apto. Ele nos fez competente. Ele nos fez adequado. Idôneo é isso. Apto, você está adequado para receber uma herança. Se você tem a sua revista, aí o autor ele faz, né, conta ali uma ilustração. Não sei nem se na tua revista não deve ter isso, não. É só na revista do professor, desculpa. Mas não sei como é que é a revista do aluno, mas ele fala da situação e o que você faria e qual seria a sua reação se você recebesse uma notícia de que você era o único herdeiro, né, de um parente que tinha uma grande fortuna, muito rico, e ele acabou de morrer. Mas ele não tinha filho, não tinha nenhum parente próximo, e você é o único herdeiro. Você nem conhecia esse parente, mas você, por ter o nome, né, como herdeiro, você então estava apto para receber esses milhões de reais em espécie e em patrimônio também, nos próximos dias. Qual seria a sua reação e o que você faria? Então, fica aí, né, essa conjecturação aí para você pensar. Paulo estava preparando a igreja e os membros ali de Colossos para essa herança, porque já tinha feito um povo adequado, já tinha feito o povo capaz para essa herança, já tinha tornado este povo apto. E ele vai explicar, então, como ter essa certeza. Assim como a ilustração mostrou ali. Você não conhecia esse parente distante, mas, de repente, chegou uma carta
de um juiz, né? E foi procurá-lo, um advogado, para falar que você é o herdeiro competente, é o herdeiro dessa herança, é o herdeiro competente, é o herdeiro apto. Então, não tem mais nenhum, só você. E Paulo aqui, ele vai, logo que ele descreve essa herança, né, dos santos, que é o versículo 12, agora ele vai ensinar que a razão dessa conquista e da garantia dessa herança está na obra da redenção. Aquilo que nós vamos ver agora. O nosso primeiro tópico. A obra desta redenção. Versículo 13 e 14. Essa redenção custou um preço. Essa herança custou um preço. Assim como a ilustração mostrou que este parente riquíssimo, grande fortuna, ele acabou de morrer. E você pesquisaram, encontraram lá o seu nome, né? Que você era o herdeiro legal. Paulo vai explicar que nós somos herdeiros legais na obra da redenção de Cristo por duas condições: por sermos libertos e por sermos transportados de um domínio para o outro. Amém? Então, o que diz assim, né, o apóstolo Paulo? Ele ensina aqui aos seus leitores, incluindo até nós também, sobre essas características da prerrogativa de Jesus, que o tornam ser, sobremodo, excelência, o nosso Redentor. Nisto, o principal objetivo do apóstolo ali era demonstrar que Cristo está acima de qualquer ser espiritual. E nós vamos ver no segundo tópico, na supremacia de Cristo. Ele apresenta aqui os falsos mestres de Colossos como um meio de chegar a Deus. E algumas condições, né, que estava sendo apregoada ali naquela cidade. Por ser uma cidade importante, uma cidade comercial, você sabe como é que é, né, um bairro comercial, como é que aglomera pessoas. Hoje já não podemos mais viver na aglomeração, mas se você for no centro comercial aqui do Rio de Janeiro ou de outro estado, você vai ver que está tendo aglomerações por causa do comércio. Isso acontecia ali. E era uma boa oportunidade para se anunciar o Evangelho. Mas a questão que estava acontecendo ali é justamente como apresentar este Evangelho, esse testemunho de transformação. Como entender esta obra da redenção, essa libertação e essa mudança de domínio. Então, nós vamos ver, né? O texto aqui fala, o apóstolo Paulo, ensinando sobre o caráter de Cristo. E nesses dois versículos aqui, em poucas palavras, ele esboçou aqui a obra que Jesus realizou, mediante a qual nos tornamos participantes desta herança dos santos na luz. Como nós nos tornamos herdeiro dessa herança? Primeiro, verso 13. E eu gosto muito desse versículo. Foi um dos versículos que me ajudou aqui na minha conversão, né, sobre viver sobre dois domínios. E nós vivemos no mundo atual e também no tempo aqui, desde a criação, a influência de dois domínios, né? O domínio do bem e o domínio do mal. O reino de Satanás e o reino de Jesus, o reino de Deus.
o reino das trevas e o reino da luz. Ninguém pode negar isso. Então, no versículo 13, ele fala assim, uma palavra muito interessante. A palavra libertou. Né? Ele nos libertou do império das trevas. Né? Não é treva só, é trevas. Né? Essa palavra libertou, ela era usada no tempo aqui do apóstolo em relação ao resgate de uma terrível situação. Por isso que eu falei que eu me identifico muito com esse versículo. Talvez até alguns irmãos, alguns ouvintes, né, que estão me ouvindo agora, não estamos só aqui como igreja. Aliás, isso aí vai para o YouTube, né? Alguém pode estar assistindo. Ele nos libertou do império das trevas. Por isso que eu falo que me identifico muito com esse versículo, porque aquele que não está em Cristo vive sob o domínio das trevas. Embora as pessoas não querem reconhecer, não aceitem isso, mas é uma pura realidade em que estamos vivendo. O reino espiritual e o reino material. Aqueles que são materialistas nunca vai se inclinar para as coisas espirituais. Eles vão falar que as questões de reino, isso aí são questões ideológicas, né? É um ópio, e por essas explicações que eles dão, né? Mas vai falar aqui que essa palavra libertou é um resgate de uma situação terrível em que o povo estava vivendo e que foram libertos. Nós também fomos libertos disso. O império das trevas, que ameaça as pessoas e são poderes malignos. São poderes malignos. Muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, né? O poder das trevas, o poder do maligno. Pessoas recuam, não gostam muito de dialogar sobre isso, mas é uma pura realidade. Sobre os quais a autoridade de Satanás é exercida. E nós temos versículos que falam sobre isso, né? Dando ênfase e outorgando, né? Corroborando, melhor dizendo, com esse texto. Ele nos libertou do império. Lá em Atos, no capítulo 26, 18, vai falar sobre este império. Vamos ler lá? Atos 26, 18. Amém? Então, foi uma situação da experiência do Paulo, né, na sua conversão, que ele fez, deixou seu testemunho, né? E Paulo está aqui defendendo ele perante o rei Agripa, e ele vai falar, né? Verso 18: para lhe abrir os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus. Tá? Então, ele nos libertou para a gente testemunhar, para nos abrir os olhos, para se converter das trevas para a luz. Esse é o papel da redenção, da remissão, né? Da redenção, de ser liberto. E no versículo 13 ainda continua: nos libertou do império das trevas e nos transportou, né, para o reino do Filho do seu amor, né? Mas no versículo ainda de João 3,5 fala sobre esse império das trevas. João 3,5, quando ele fala, ele nos transportou. A gente ficar familiarizado com a palavra é aquela experiência, né, de Nicodemos
com Jesus, que foi à noite, conversar com Jesus, e fala sobre o novo nascimento. Né? João 3,5. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas são a capacidade, a idoneidade que recebemos do Senhor e que nos tornou capaz para essa herança. Nos libertou de uma situação terrível. E não podemos negar isso. A obra da redenção nos remiu, nos colocou de pé. Nós estávamos caídos. Nos regenerou, nos criou novamente, nos deu uma nova roupagem. Para quê? Para nos preparar para essa herança. Na ilustração lá, no início da lição, se a pessoa é herdeira de uma fortuna e de um bem, ela vai ter que fazer, né, e obedecer alguns princípios legais da lei. Né? Então, ela vai ter que apresentar documentação de que ela é herdeira, pelo nome, pelo CPF, todas essas condições, para lhe tornar apta, para lhe tornar competente para receber, né, a herança, para se tornar capaz. Nós temos uma herança. No início da criação, onde Deus criou o homem e a mulher, criou o homem primeiro, né, depois que formou a mulher, eles tinham uma herança. Já naquele princípio. A herança de vida eterna. Eles tinham ali, se você for ler, no Jardim do Éden havia a árvore da vida. Eles viviam se alimentando daquela árvore e ia viver eternamente. Por isso que eles foram expulsos para não tomar da árvore da vida e viver sofrendo eternamente. A herança deles era nesse sentido. Perderam a herança. Porque perderam a capacidade. Perderam, né, a idoneidade. Não era mais idôneo para receber a herança. Por isso que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E para que eles não retornassem, Deus fechou ali com uma espada reluzente, né, de fogo, com os anjos, serafins ali guardando aquele local, para não tomar posse da herança mais. E nós também, se negarmos essa obra da redenção, que é em Cristo Jesus, que Ele nos capacitou, nós também perderemos a nossa herança. Nós não estaremos mais aptos para receber esta herança. Herança dos santos na luz, né, que o apóstolo Paulo deixou bem claro. Herança dos santos na luz. E como nós podemos adquirir essa certeza? Quando nós testemunhamos de que Ele não nos resgatou, nos tirou desse domínio, mas também Ele nos transportou, nos tirou de um lugar para outro, de um domínio para o outro, de uma situação de sofrimento para uma situação de gozo, de alegria, de paz. Não mais de um domínio das trevas, não mais sobre o domínio
de um senhor cruel, rude. Não. Agora, de um bom pastor, que conhece as suas ovelhas. Este outro lado aqui, no versículo 13, o outro lado, né? Este é o outro lado da libertação. Os crentes não somente foram libertos do domínio do pecado, mas foram transportados ou transladados para o outro tipo de domínio. Então, não é mais o domínio das trevas, nem o domínio do pecado sobre as nossas vidas. É sobre um outro tipo de domínio. Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Os cristãos aqui de Colossos, e também nós, deviam entender que haviam sido transferidos da potestade do pecado para o reino do Filho do seu amor. Transferência do domínio do pecado. Aqueles que são remidos, regenerados por Cristo, o pecado não tem que ter domínio sobre ele. A gente não pode falar, com certeza, não pecaremos mais. Aí que está o problema da heresia, que Paulo estava combatendo. E ali, alguns cidadãos estavam pregando isso, que não tinha mais como ser regenerado, porque toda a matéria é má. O gnosticismo falava sobre isso. Toda a matéria é má, não tem como mais restaurar. Domínio do pecado. Não é verdade? Esse domínio não exerce mais autoridade sobre os cristãos, sobre aqueles que foram regenerados, aqueles que foram libertos, sofreram a redenção em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Mas a gente também não pode falar que não pecamos. Mas também não podemos abrir a nossa guarda e viver pecando e pedindo perdão. Pecando e pedindo perdão. Igual uma porca lavada, né? Que é a característica dela, do porco, para viver na lama, ou no meio da lavagem, né? Na pocilga. Você pode pegar um leitãozinho, dar um banho nele, deixar ele cheirosinho, botar um lacinho, soltar. No primeiro atoleiro de lama ali, esponjadouro de lama, ele vai lá, vai fuçar lá, que é a natureza dele. Mas ele não tem um domínio sobre essa natureza, porque ele é irracional, ele vai porque é a natureza dele. E nós também temos essa natureza inclinada para o pecado. Por isso que nós fomos libertos desse domínio do pecado. Por isso que Jesus foi ao Calvário, se entregou ali por nós. Ele se permitiu morrer. A morte que Jesus sofreu não era nossa. Era nossa, não era dele. A morte nos pertencia. Porque pecamos. E continuaremos pecando. Mas ainda bem que o apóstolo João fala: se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Nos purifica de toda injustiça, né? E nos perdoa os nossos pecados. Então, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que não tivéssemos mais ser dominado por esse desejo desenfreado de pecar. Porque se você está dentro de um domínio, né,
em que há comportamentos errados, facilidade para o pecado, com certeza vão cair. Mas se você estiver dentro do domínio de paz, não de perseguição, você vai viver em paz. E você vai estar dentro do domínio do Filho do seu amor, e você vai ser ajudado, você está apto, você foi preparado, né? Você foi capaz, Deus viu capacidade em você de passar aquela provação. Livro de Coríntios fala que não vem provações sobre a nossa vida que seja maior do que a nossa força, né? Ela vem, as perseguições vêm, os problemas vêm, né? As lutas vêm, mas ela tem um limite. Ela não ultrapassa aquela capacidade que nós temos de suportar. Porque quando sofremos essas lutas, justamente com o pecado, na tribulação, Deus envia um escape, Deus envia um recurso. Dentro da aprovação, ela vai vir com um recurso para você sair, para você fugir, né? Para você sair da condição de oprimido do diabo. Para você abrir os olhos, levantar, crer na redenção, viver dentro de um novo reino, né, que você foi transportado dentro do reino de amor. Não é mais dentro de um domínio de ódio, de perseguição, mas no domínio de amor. Um domínio onde Cristo reina. No versículo 14 também fala desse Cristo em redenção. Hoje fica até difícil da gente entender algo como escravidão, né? Somente aquelas pessoas que passaram por uma transformação e que foram obrigadas a obedecer ao seu antigo senhor vai entender isso, né? Escravidão, o domínio de um senhor que escraviza e é obrigado a obedecê-lo. Mesmo você não querendo, você é obrigado, né? Essa escravidão aqui era comum lá no tempo de Paulo. Havia escravos. Talvez nessa cidade aqui, cidade comercial, podemos até falar que havia venda de escravos naquela cidade, onde botava pessoas, né, para ser vendidas como escravo. Ser vendida como escravo. Era comum ali. Hoje, já no nosso tempo, já não é uma venda de escravos. Mas, mesmo assim, temos escravidões, né? Trabalho de escravo, né? Casamento, onde um cônjuge subjuga o outro. É um tipo de escravidão. Mas, naquele tempo ali, era comum. Se vendia pessoas para ser escravo. E Paulo está falando aqui que esses escravos estavam para ser libertos. E eles eram libertos. Então, por isso que o Paulo escreveu lá a carta de Filemão, fala do escravo e do seu senhor, né? E que agora o seu relacionamento não era mais de senhor e escravo, né? Ou de servo e de senhor. Eles eram agora irmãos em Cristo Jesus. Mas essa escravidão era comum ali. Mas esses escravos foram libertos.
A isso se chama redenção. Então, você que foi batizado, né, nas águas, você que levantou a mão, recebeu a Cristo, você recebeu essa redenção em Cristo Jesus. Daí o apóstolo comparar a salvação como situação de um escravo que está debaixo do domínio de um amo duro e cruel, que é o pecado. Né? O pecado é um senhor duro e cruel. O desejo de pecar vai te levar a uma situação terrível, se você não vigiar. Né? E Paulo também vai falar, sem condições para negociar a sua própria libertação. Então, o escravo não poderia negociar a sua própria libertação. Ele não tinha condições. Né? E ter a carta de alforria comprada, né? Naquele tempo não havia essa situação. Eles eram escravos mesmo. Não tinham ordenado, como alguns senhores pagavam aqui, né? No tempo da escravidão no Brasil. Né? Hoje ainda tem os senhores feudais aí que subjugam as pessoas. Tipo de escravidão. Então, ele não tinha como negociar essa libertação. E nós também não tínhamos como negociar, né, essa libertação diante de Deus. A palavra de Deus diz, acho que no Salmo 10, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer, nenhum que fazia o bem. Né? Eclesiastes, acho que é 7, 29, fala: Deus fez o homem justo, mas ele se meteu em muitas astúcias. Pecado. Depois você dá uma olhadinha lá. Isso foi de improviso. Talvez pode ser 7, 29, 7, 19, por aí. Tá? Eu lembrei agora. Então, não tínhamos condições para negociar a nossa libertação. Somente através de Jesus. Mas Cristo o torna livre, fazendo-se pecado por nós. Fazendo-se pecado por nós. Fazendo pelo pecador o que ele não podia fazer por si mesmo. Ele nos resgatou ao preço do seu próprio sangue, como diz lá Pedro, 1 Pedro, né? Capítulo 1, 18 e 19. Livrando-nos da escravidão do pecado. Cristo não somente nos redimiu, como também nos concedeu a remissão dos pecados. Pecados outrora cometidos. Isso implica aqui que Deus cancelou a nossa dívida de pecado, porque o Senhor já o pagou na cruz. Né? Efésios 1, 7, Hebreus 7, 27, 9, 12. O débito foi cancelado. Mas na frente, talvez, vamos estudar sobre isso. Colossenses 2, 14. Que foi pago ali, né, um débito. Havia uma promissória cobrada, sendo cobrada diante de Deus. Lembra da história de Jó? Que na reunião dos filhos de Deus, Satanás estava ali também. Não sei como ele entrou ali. Na reunião dos filhos de Deus, Satanás entrou. Ele é astuto, ele entrou. Talvez com a permissão de Deus ele entrou. Sem a permissão de Deus ele não estaria ali. Deus quis mostrar alguma coisa ali. Né? E Deus perguntou a ele: Satanás, de onde você vem? Eu estou rodeando a terra. É isso que ele faz. Diariamente, rodear a terra, observar os filhos de Deus, né? Oprimir
aqueles que estão sob o seu domínio. E ele então perguntou: você tem visto lá meu servo Jó? E Satanás então falei: aquele lá ele só está assim porque o Senhor encheu ele de riqueza, encheu ele de coisas boas, mas tira a riqueza e ele vai blasfemar na tua cara. Aí Deus falou: vamos ver então se realmente ele vai blasfemar. E sabemos a história de Jó. Você não conhece ainda? Dá uma lidinha lá. Um livro pequeno, você pode ler em 2 horas ou 1 hora, que você tem uma leitura dinâmica. Né? Mas ele está rodeando a terra. Essa libertação foi que o Senhor nos trouxe. Ele nos redimiu desse domínio. E um alto preço. O débito foi cancelado. Diante de Deus, o inimigo fica esfregando essa promissória, né, de pecador que Deus criou. Você criou pecadores, né? Mas a promissória foi paga, e foi paga por um alto preço, infinito preço do sacrifício do rei, está acreditado a nosso favor. Deus removeu os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, como diz lá o Salmo 103, verso 12. Ele nos redimiu. Então, amados, ele nos capacitou para essa herança. Ele nos fez apto, competente, adequado para receber esta herança. A obra da redenção, nesses 2 versículos que nós lemos, consuma, então, né, essa primeira parte do nosso estudo. E se você ainda, meu querido ouvinte, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda está vivendo sob o domínio do pecado, existe um escape para você. Reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ter a sua redenção, você vai ser transportado de um domínio para o outro e você vai ser redimido. Vai viver como filho de Deus. Tá? E se nesta manhã você quiser tomar essa decisão, você ora aí, converse com Deus. Hoje nós temos livre acesso, que foi aberto por Jesus Cristo. Não precisamos mais de recorrer a uma outra pessoa para adquirir comunhão com Deus. Você não precisa de um líder eclesiástico, você não precisa de um padre, não precisa de um pastor. Você pode te orientar, pastor, né, o líder. Você não precisa dele para falar com Deus. Você não precisa dele para reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você pode conversar com ele aí, nesse momento, confessar os seus pecados, pedir perdão, abandonar e receber ali a redenção e ser transportado do reino das trevas, do domínio do pecado, para o Filho de Deus, que é o reino do amor, do Filho do seu amor. Amém? Vamos encerrar essa nossa primeira parte, tá? Da obra da redenção. Cristo acima de tudo. O objetivo aqui é lembrar que Cristo, né, ele está acima de tudo, tanto as coisas visíveis como as invisíveis. Cristo é superior. E você receber cada vez mais Cristo como aquele que outorga autoridade para você receber a herança.
e testemunhar desta fé. Foi isso que o Paulo escreveu ali à igreja de Colossos, tá bom? Vamos orar agradecendo essa primeira parte e depois iniciaremos a nossa segunda parte, né, da preeminência do Redentor. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome. O Senhor nos capacitar, Senhor Deus, para essa rica herança no reino do Filho do Seu amor. A herança dos santos na luz. Que bom, Senhor Deus, gozar desta redenção, gozar dessa certeza, gozar dessa nova regeneração, gozar, Senhor Deus, dessa nova posição que temos, não mais como escravos, mas como filhos, filhos de Deus e servos de Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome, Pai. Que o Senhor continue fazendo esta obra naqueles queridos ouvintes que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus, mas que nesta manhã, ou na hora que ele estiver assistindo, ele possa se inclinar, conversar contigo, confessar os seus erros, pedir perdão pelos pecados, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador e gozar da herança dos filhos da luz, que está em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém.